Turma do sétimo ano, bom dia. Vamos para mais uma aula de geografia. Só que nessa aula eu peço que vocês acompanhem pelo slide, tá? Eu saio e deixo vocês com o slide, tá bom? Essa aula é para a gente falar sobre a Amazônia, o capítulo 12 do livro. Então, a Amazônia, nós vamos falar nessa primeira aula mais sobre o processo de ocupação, né? E na próxima aula a gente dá continuidade também. Tá? Acompanhe o slide e o livro, ok? Então, vamos lá. Oi, turma do sétimo ano, vamos dar sequência às nossas aulas, só que nessa aula vamos seguir um slide, tá bom? Nós estamos entrando no último capítulo do livro, que é o capítulo 12, Amazônia, tá bom? Antes de entrarmos nos detalhes que tem nesse capítulo, vamos acompanhar esse slide que fala um pouco sobre o processo de conquista da Amazônia, tá bom? Que é aí a última região a ser conquistada, entre aspas, tá bom? A Amazônia é uma região formada, né, pela bacia do rio Amazonas, e recoberta pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Né? Lembrando que essa floresta ela ultrapassa o Brasil, ela não pertence somente ao Brasil. Nós temos o que chamamos de Amazônia Legal e o que chamamos de Amazônia Internacional. Amazônia Legal é a Amazônia pertencente ao Brasil, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e ainda, né, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. E a Amazônia Internacional é aquela que está fora do Brasil, como o nome já deixa claro, né? Internacional. Observe que tem alguns estados que não são exatamente da região norte, né? Mas também tem a Amazônia. Localização da Amazônia, aí. Lembrando que ela vai um pouquinho da região norte, mas ela cobre toda a região. Aqui outro mapa, tá? Por que a gente está estudando a Amazônia e não região norte? Né? Porque o título é Amazônia e não região norte. Porque nós estamos dando sequência àquela ideia do livro, aquela regionalização proposta por Pedro Pinchas, que é dividir o Brasil em três grandes regiões geoeconômicas. Nós estudamos o Nordeste, o Centro e o Sul. Dentro do Centro-Sul trouxe cada uma das regiões e agora nós vamos encerrando com a Amazônia. Trago imagens, né, da floresta tropical, perdão, da floresta equatorial da Amazônia. Tá? Aí tem a grande biodiversidade dessa floresta. Observem sempre as imagens, tá bom? Uma vista aérea. O que a gente já pode observar de cara aí quando eu estou falando dessa vista aérea? Rios sinuosos. O que é que são rios sinuosos? Rios cheios de curvas. Né? Os rios da floresta amazônia, eles têm muita curva. E a gente não consegue observar o solo, né? A copa das árvores, ela fecha tudinho. Parece, né, um capim, um mato, mas aí são árvores imensas, tá bom? Porque essas árvores é típico de floresta equatorial elas serem muito próximas umas das outras. Mas vamos de fato o que interessa nessa aula, né, que é a conquista da Amazônia. A gente vai lembrar que o Brasil todo, né, ele pertencia, na verdade, ele pertence aos nativos indígenas, né, isso, e aí nós temos uma diversidade de tribos nessa região, na região norte do nosso país. Existem ainda algumas tribos que vivem nessa região, tá bom? Garantidos pelo direito da terra, né? O índio tem o direito da terra e a FUNAI, que é a fundação, né, que protege, que garante tudo isso, ela deve fiscalizar esse direito da terra ao índio. Então, vamos lá. Os povos indígenas na Amazônia, né? Outra coisa que é importante destacar que o índio ele não é uma coisa só, ele não é um grupo único.
né? Existe uma pluralidade, ou seja, existe uma diversidade de tribos indígenas, né, em todo o Brasil, tá bom? A gente teve participação indígena em todo o Brasil, por exemplo, em Sergipe, né? A gente teve uma tribo chamada G, né? Tem os Chocós também. Então os hábitos, os costumes não são os mesmos, né? Nem as vestes. Então como é que faz essa conquista? Nós sabemos que o português ele chega pelo Brasil pelo litoral, né? Ele vai chegar pelo Brasil, desbravando, perdão, a região Nordeste primeiro, consequentemente Sudeste e o Sul. E aí ele não tem o interesse inicial de adentrar o Brasil e chegar até a região Norte. Mas vale destacar que na época do Tratado de Tordesilhas, o norte do Brasil não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, né? E depois, com o Tratado de Madrid, é que essa solução foi resolvida e passa a pertencer também a Portugal, né? Então, né, acaso, meio que acaso, entre aspas, eles descobrem um potencial que a região norte tem, tanto mineral, tanto voltado para o ciclo da borracha. Né? O ciclo da borracha durou apenas algumas décadas, porém foi o suficiente para atrair muitos migrantes para a região norte, sobretudo nordestinos. Com o ciclo da borracha, surge a oportunidade de emprego, de exploração em uma outra região. Então há um processo migratório também para o norte. Então é a partir de então, né, que começa a essa exploração, esse povoamento. Até hoje, o norte é a região de menor densidade demográfica, né? E economicamente falando também não se destaca. Mesmo com o ciclo da borracha, né, com a mineração. Aí o ciclo da borracha, o que é isso? É a extração do látex tirado da seringueira. Você tem uma árvore que ela, você fazendo cortes, podemos dizer que ela tem esse leite, né? Uma seiva, algo meio grudento, assim, dessa coloração branca. E disso você faz a produção do da borracha. O Brasil, nesse pouco período que se destacou o ciclo da borracha, vendia a nossa borracha para vários outros lugares, inclusive para a Europa, né? Principalmente no momento de superindustrialização. As empresas faziam carros, né? Começou a surgir os primeiros automóveis e precisavam de pneu. E a borracha vinha da onde? Do Brasil. A borracha para fazer esse pneu vinha do norte do país. Mas o ciclo da borracha logo caiu porque a vizinha da Europa, a Ásia, também, né, tinha a produção de borracha. E aí foi uma concorrência desleal, já que eles estavam mais perto. Um símbolo, né, da região norte, o Teatro Amazonas, que fica lá em Manaus. A Amazônia é legal, como eu já tinha ressaltado antes, no começo, né? É uma área que engloba 9 estados brasileiros, pertencentes à Bacia Amazônica. É a área de ocorrência das vegetações amazônicas. Corresponde ao Acre, ao Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e ainda um pedaço do Maranhão e do Mato Grosso. Como é que se dá a conquista da Amazônia, né? Somente a partir da década de 60, o processo de povoamento da região norte passou a ser intenso. 60 é ontem, gente. Para a história, esse período é muito curto. Estou falando de 60. A década de 60 foi há 60 anos atrás, né? Então, o processo é muito novo, né, de povoamento dessa região. E aí a gente tem uma fronteira, a região norte faz fronteira com nossos vizinhos da América do Sul, né? Em um momento, principalmente depois do Tratado de Madrid, o Brasil ficou muito preocupado em defender essa fronteira,
né, com medo de que outros países tentassem conquistar territórios, principalmente da floresta. Sendo que o Brasil é que entrava em guerra e conquistava território. Para se ocupar essa região, o governo investiu na Sudã, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e aí criando rodovias que ligavam o Sudeste e o Centro-Oeste à Amazônia, né, que ligavam as principais regiões. Claro, a capital, Brasília, e aí o fluxo de São Paulo e Rio de Janeiro também ligando diretamente à Amazônia. Esses projetos, né, de ocupação, eles só acontecem graças a esse investimento em infraestrutura e transporte, principalmente é, desenvolvidos pelo presidente Getúlio Vargas e depois pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? Nessa área também existe uma grande exploração de minérios, sejam eles da floresta amazônica, né? Uma exploração vegetal ou uma exploração mineral também. A Sudã foi responsável pela criação da Zona Franca de Manaus, né? Uma região de Manaus tem um polo industrial que se produz principalmente eletroeletrônicos nessa região aí. Ocupação por meio de rodovias, né? Como eu já tinha destacado, entre os anos de 50 a 80, né, que surgem as primeiras rodovias ligando ao norte do Brasil. Uma delas se chama Transamazônica, tá? E aí tem as vias, né, que ligam às outras regiões, a Belém, Brasília, Cuiabá, Porto Velho. E aí o problema era mesmo derrubar essas barreiras naturais, né? Porque a gente está falando de floresta, né? Tem muitos rios nessa região. Então como é que você vai desenvolver tudo isso e ainda preservar, né? Hoje em dia talvez o intuito não seja tanto de preservação. Aí eu trago para vocês também a bacia amazônica, a bacia hidrográfica, né? Os rios, são muitos rios. É uma região extremamente rica em águas, tá bom? E aí fala também um pouquinho sobre a agricultura desenvolvida nessa região, né? E da pecuária. Mas aí a gente vai falar mais na próxima aula sobre isso, tá bom? Sobre a exploração de minérios, a gente também fala sobre o projeto Carajás nas próximas aulas, tá? Então, como é que fica esse processo aqui? Para ver se a gente entendeu. A conquista da Amazônia, ela é muito lenta, né, esse processo de ocupação dessa região. Não começa no Brasil colonial, vai começar bem depois, e graças principalmente aí aos investimentos em infraestrutura e transporte, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre o projeto Carajás, né? Vamos retornar também sobre o ciclo da borracha e aí falar sobre uma problemática atual, muito atual lá, que é a questão do desmatamento, tá bom? Então eu encontro vocês na próxima aula.